adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: o Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês, aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu, homem de Deus, e que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, que tu venhas a operar, a falar. Oh Deus, fala conosco essa noite, dá toda a direção, tudo que vai ser ministrado, que teu Espírito Santo venha falar conosco. Amigo Espírito Santo, tu és o principal, tu és a primazia, tu és o tudo aqui. Abra os ouvidos espirituais do teu povo coração, que nós venhamos a aprender um pouco contigo nesta noite. Pai, me usa como instrumento nas tuas mãos, usa minha boca, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, tem horas, Alexandre, fica atento aí, tá? Amados, tem horas que o Senhor age sozinho. O Senhor, na criação do mundo e do universo, Ele agiu sozinho. O Senhor, quando ressuscitou Jesus, Ele agiu sozinho. Mas normalmente o Senhor, Ele usa o homem nos seus processos para gerar milagres, para gerar um impossível acontecer. E eu queria colocar uma foto aí. Coloca a primeira foto. Vocês de repente não conhecem. Sabe quem é esse homem aqui? Reinhard Bonk. Vou dar um exemplo. Ele escreveu um livro que eu tenho. Ele já tem vários livros. Eu tenho o Evangelismo por Fogo. Esse homem aqui, ele é um alemão, evangelista alemão. Assim como Billy Graham, é um homem que atuou na África. Era o Billy, chamado Billy Graham da África. No ministério dele, ele converteu 79 milhões de africanos. Ele foi usado tremendamente, principalmente toda a África, principalmente na Nigéria. Esse homem usado pelo Senhor, ele ressuscitou um nigeriano. Muitos aí de repente têm a fita, era cassete na época. Deus usou ele para ressuscitar uma pessoa. Ele morreu aos 79 anos em 2019. Se eu não me engano, ele quebrou o fêmur e não teve como, e Deus o recolheu. Mas um homem tremendamente, um impossível. Deus usou esse homem aqui, até para ressuscitar um morto. Coloca agora a segunda foto. Segunda foto. Smith Wigglesworth. Esse homem aí. Se você entrar na internet, você vai ver videozinho, aqueles videozinhos antigos. Ele orando, esse homem aí. Ele é uma história mais profunda ainda. Ele era um homem que não sabia ler nem escrever. Ele não tinha intelectualidade nenhuma. Ele nasceu no Reino Unido em 1859. Ele aceitou Jesus com 8 anos. Escutou a palavra de Deus dentro de uma igreja. E ali ele tomou Jesus para si. Não sabia ler nem escrever. E Deus já tinha um chamado na vida desse homem. Quem ensinou ele a ler,
A Bíblia, foi o único livro que ele leu. Ele não lia jornal, ele não lia nada. A história fala que ele só lia a Bíblia. A mulher dele, chamada Polly. Esse homem aí fez um reavivamento no Reino Unido. Ele foi o primeiro homem pentecostal a pregar, a fundar igrejas na Austrália e na Nova Zelândia. Esse homem era usado em curas, vários tipos de cura, visão, audição, crescimento de membros. E esse homem aí, a história diz que pelo menos, eu vi até uma foto, ele em cima de um túmulo. Deus usou ele para ressuscitar 23 pessoas. E tem a história de um que ele abraçou, uma criança. Chamaram ele na casa, ele abraçou. Um homem que não tinha intelectualidade nenhuma. Um homem roceiro. Só sabia ler a Bíblia porque a mulher ensinou. Ele não deixava nem entrar jornal na casa dele. Ele falava que era coisa do diabo, mas ele falava em nome de Jesus. Era um homem que se separava da santidade e só buscar o Senhor. A história dele diz que ele, de meia hora, ele orava a Deus, mas ele não passava de meia hora de oração. Porque na cabeça dele, a oração para Deus tinha que ser contínua. Aí eu pergunto para você, e até para mim, quanto tempo a gente ora por dia? De meia hora passava, ele orava. A vida toda. Morreu com 88 anos. Presta atenção uma coisa, irmão. Ele também fez ressuscitar sua própria esposa, chamada Polly. Deus usou ele com autoridade. A mulher levantou, conversou com ele e pediu para ser recolhido. Ele assim fez. Ele entregou ela para o Senhor. Ela ficou algum tempo viva e Deus recolheu no mesmo dia. Isso que eu estou falando para vocês, vai ver no YouTube, você vai ver em todos os lugares. Deus usa o impossível. Assim também foi com a vida de Elias. Pode tirar, Alexandre. Assim também foi na vida de Elias. Elias, ele, nesse momento aqui, ele estava totalmente na presença de Deus, assim como esses homens. Totalmente na presença de Deus. A sombra de Deus. Algo impossível tinha que acontecer aqui. E a Bíblia diz: depois disto, adoeceu o filho da mulher. Sabe por que eu mostrei isso? Que, assim como Elias, Deus continua a fazer. Eu já vi muita cura. Eu já fui usado por cura em algumas igrejas. Deus usa na hora que Ele quer. Tudo começou na vida de Elias nesse texto. Falando agora. E depois dessas coisas, e outras versões falam, e depois disso, adoeceu o filho da mulher. A pergunta é, depois de quê? O que aconteceu depois disso que levou a esse acontecimento na vida de Elias? Vamos relembrar um pouco. Vamos voltar um pouco atrás, para chegar até aqui. A gente sabe, a gente falou na primeira parte, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que semana passada foi ser, que Elias ele foi levado para o riacho. E lá, Elias ele foi tirado do público, e Deus escondeu ele no riacho de Querite. Riacho de Querite, a palavra Querite quer dizer colocar do tamanho certo, cortar. E ele passou lá o tempo, só ele, Deus, o riacho e os corvos que iam de dia e de tarde. Chegou um ponto que Deus até a água do riacho tirou. Presta atenção nisso. E ele ficou sem menos coisas ainda. E eu aprendi aqui, eu coloquei no processo de dependência. Deus não usa o excesso, Deus usa o necessário. Presta atenção, no processo de dependência de crescimento com Deus, Deus não usa os excessos. Deus usa somente o necessário. E o que é necessário Ele usa. E você acha que você precisa de muitas coisas, né? Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amado, no teu crescimento, no meu crescimento, Deus usa a portão certa. Deus usa o que é necessário. Elias ele ficou por longo tempo só com o básico, esperando Deus na solidão. Elias, para crescer, precisou de Deus e de sua vontade, da sua fé e da sua confiança. Uma coisa eu aprendo aqui, eu queria falar isso para você, para o teu crescimento
e para o meu. Veja o que é necessário para o teu crescimento. Elias, ele precisou só do riacho de Deus e de corvos. Pergunto eu a você, o que é necessário para o teu crescimento com Deus? Em todos os casos você perceberá o que você precisa é dele. O que ele coloca para você, não o que você escolhe. Porque é o que ele escolhe, é o que ele proporciona para você. É isso que você precisa. No final de tudo, você principalmente só precisa dele e de nada mais. No teu processo de crescimento, veja o que ele dá para você, o que ele proporciona para você, não o que você escolhe. Às vezes nós escolhemos muitos lugares, nós escolhemos as coisas, nós escolhemos ambientes, nós escolhemos igrejas suntuosas. Mas, amado, Deus, ele não precisa de excesso, ele só precisa do necessário. Se Deus te colocou nessa igreja, é aqui que você vai crescer. Se Deus colocou você, meu amado, de repente num quarto, só com a Bíblia, um copo de água e um caderno, é lá que você vai crescer, é lá que você vai aprender. Para esse grande homem, Smith Westward, ele só precisou da mulher e da Bíblia, mais nada. E Deus usou ele tremendamente. Ele curou, ele fez a obra, ele reavivou o Reino Unido de novo, ele pregou, levou cura, ganhou pessoas. Só sabia ler a Bíblia e a mulher que ensinou. Pergunto eu a você o que é preciso para o teu crescimento, que a gente precisa de tantas coisas. O que você precisa é o que Deus tem que te dar. É o que Deus te dá. É o que Deus te proporciona. É isso que você precisa. Se é pouco, pega que Ele vai fazer o muito em nome de Jesus. Primeira coisa que eu apresento, que eu aprendo aqui. Não precisa de muita coisa para Deus. Deus pegou um homem, como eu mostrei na foto aqui, não conseguia ler e escrever, ele só conseguia ler a Bíblia. E o Deus usou, e ele cresceu com Deus. E isso é o primeiro aprendizado que eu tenho. Se alimente com o que Ele te dá. Não é o que tem o lugar, é o que Ele te dá. Se Ele pediu essa igreja, então é aqui. Se Ele te deu, de repente te colocou dentro do seu trabalho. Você não entendeu porque você caiu lá naquele setor. Poxa, Deus, é pouco. Eu quero mais. Fica lá. A Bíblia fala que Elias, ele ficou dias e dias e dias. Chegou a passar anos ali no ribeiro. E Deus fez ele crescer muito mais do que ele pensava e do que ele exigia. É lá que Deus vai te promover. É lá que Deus vai te construir. São as situações daquele lugar que vai fazer você crescer e vai fazer você exercitar a sua fé e sua confiança. E quem crê nisso toma posse. É isso. Deus não trabalha com excessos. Só com o necessário. Primeiro ponto, o que eu aprendo. Então Deus pegou ele ali e colocou no riacho de Querite. Depois disso Deus ofereceu. Fez ele levantar quando o riacho secou, quem se lembra disso? Fez ele caminhar quase 150 quilômetros para chegar em Sarepta, que quer dizer lugar de refino, lugar de fundir. Porque lá era um lugar de preparar panelas, fazer espadas, escudos. Era uma cidade que refinava metais. E Deus levou Elias ali para tirar as impurezas, para separar o puro do impuro, daquilo que estava na vida dele. E sabe o que Deus usou? Deus usou uma família, uma viúva e um menino, para Deus começar a trabalhar na vida de Elias. Deus começou com uma família. E quem te disse que a tua família onde você está, Deus não pode trabalhar ali, tirar o que não presta e fazer você crescer? E quem te disse que quando Deus te deu uma família, colocou na tua mão, e você às vezes acha que isso aí é o maior problema da tua vida? Quem te disse? É lá que Deus vai agir, é lá que Deus vai cumprir o propósito, é lá que Deus vai trabalhar na tua vida, é lá que Deus vai te usar para ela, é lá que você vai aprender a crescer nele, é na tua família também. Em nome de Jesus. O ministério deles começou no meio de uma família. E muitas vezes a gente reclama. Deus, eu quero ser usado. Está aí, tua família está aí. Começa nela. Começa a ser usado através dela, no meio dela. Você tem tudo já aí. Eles começaram assim.
O ministério de Elias começou no meio de uma família. A Bíblia fala que ele foi para um quarto e morou lá com aquela viúva, com aquele filho, por tempos. Ele tinha um quarto dele. Ou seja, Deus, era uma mulher, o filho Deus mandou um homem. Virou uma família ali. Ele cuidou daquela família e aprendeu, ele cresceu. E muitas vezes a gente não aprende com o que nós temos. Deus colocou um filho, Deus colocou um esposo contigo, ou uma esposa contigo, é para fazer você crescer, é para que a tua família seja usada para cumprimento de propósitos. Quem toma posse dá glória a Deus. No refino, Deus usou uma família. Aleluia. Será que pela tua família Deus não pode tirar o que não presta, as impurezas, e ativar a tua fé? Fazer você crescer. Eu já cresci muito com a minha família em muitas coisas. Eu aprendo todo dia com a minha filha. Eu aprendo todo dia com a minha esposa certas coisas. Assim como ela aprende comigo. Tem coisas que a gente fala, não, ela fala para mim também, não, eu estou crescendo. A gente aprende com o outro. Não é reclamando e murmurando pela situação que você está. Tira proveito da tua vida ali dentro onde você está. É na situação que Deus colocou ali, é para você transformar ambientes. Você é um transformador de ambientes. Aquilo que estava morto vai reviver em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quem aceita isso, dá glória a Deus. Aleluia. Veja a tua família no meio de crescimento em Deus, pois Ele te deu. Ele não tinha família, foi ter ali. Mal ou bem, de uma certa forma. Cuidou. Tinha um lugar para ficar. Elias mudou-se para Sarepta para ficar em família. E Deus fez ele crescer. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? Cresça no meio dela. Você tem todos os instrumentos para você começar a despontar no teu ministério. Para você começar a trabalhar. Começa com as pessoas da tua casa. Começa o teu ministério, as coisas que você tem que aprender com Deus, dentro da tua casa, no meio da tua família. Elias, ele foi se exercitar numa família. Não precisou gente de fora. Deus mandou para uma mulher que estava precisando de um filho. E ele morou naquela casa. Quem está me entendendo? Eu quero profetizar na tua vida. Levanta a sua mão assim, ó. Fecha os teus olhos. Que a tua família não chegará ao fim. As situações vão passar, porque Deus usará você. Aleluia. Foi separado para mudar ambiente. A começar pela família que você tem. Se a situação está difícil, a morte pode estar batendo na porta, o desafio, você vai falar a partir de hoje: tão certo como vive o Senhor, a farinha não acabará e o azeite não faltará, porque assim o Senhor o diz. Quem toma posse, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro exercício da fé de Elias foi dentro de uma família. Ele teve que exercitar a fé dele. Exercite a sua fé dentro da sua casa. Às vezes você não precisa. Já tem lá dentro da tua casa para você exercitar a sua fé. Segunda coisa que eu aprendo. Quem está tomando posse disso, dá uma glória a Deus. Não é pelo que eu vejo a situação. Semana passada, retrasada, eu falei isso. Não é pela aparência do movimento ou do momento. É pela palavra estabelecida. Elias tomou posse. Foi para o meio de uma família, acreditando em Deus, que ali teria um movimento. Iria mudar as coisas. A escassez ia acabar. Agora Elias, ele vai para uma segunda parte, que agora a gente vai entrar no texto. Agora chegou aqui. Depois disso, aleluia. Antes era o que estava vivo, tinha uma sentença de morte. Que a mulher falou que ia comer a farinha e azeite, 2 cavacos, e iria morrer. Sim ou não? Ia morrer. Ou seja, aquilo que estava vivo estava ganhando sentença de morte. Elias chegou para colocar um fim naquela situação. Aquilo que estava morto ia ganhar vida. Aquilo que era o fim ia ganhar continuidade. Ou seja, o que estava morto agora, Deus estava dando sentença de vida através de Elias. Quem toma posse disso, o que está morto vai viver em nome de Jesus. O que está parado na tua vida vai viver, se você acreditar. O que está parado dentro da tua casa, no meio da tua família, Deus vai entrar com providência e vai trazer a vida, em nome de Jesus. Ou seja, olha a etapa, ele estava subindo de nível. Primeiro, a mulher falou que ia morrer com o filho.
Estava vivo, então eram vivos, mas tinha uma sentença de morte. Vamos comer e vamos morrer. Agora aquilo que estava morto vai ganhar vida agora. Caramba, mais difícil. Caramba. Você está me entendendo? Tudo aconteceu logo depois disso. Logo depois disso. Ou seja, depois disso, na tua vida, na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que Deus é capaz de resolver todas as coisas. Amém? O dia de amanhã a Deus pertence. Depois disso, eu creio que Deus vai agir. Em nome de Jesus, na tua e na minha vida. Aleluia, aleluia. A viúva, ela disse uma coisa para Elias. Olha aí, versículo 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Caramba, aquela mulher ali demonstrou até um momento de ingratidão. Elias ali, totalmente injustiçado, ele não estava ali para matar ninguém, ele estava ali para fazer viver, tanto que ele deu vida ao lugar, tanto que ele fez a mulher prosperar, tanto que a mulher que estava morrendo de fome, ele colocou um alimento dentro da casa. Caramba, que injustiça. Elias não fez mal nenhum. Mas muitas vezes nós, quando estamos perdendo alguma coisa, quando alguma coisa sai das nossas mãos, ou então morre conosco, a gente procura logo um culpado, é verdade ou não é? Muitas vezes acontece. É normal, às vezes, as pessoas, no momento de aflição, no momento de viver um desafio ou algo difícil que está saindo das mãos dela, ela procurar justificativas ou então botar culpa em alguma coisa ou em alguém. É verdade ou não é? Acontece. Muitas vezes isso é normal. É a primeira reação da pessoa. Primeira reação. E isso acontece com todo mundo. E muitas vezes a mesma coisa. Muitas vezes nós culpamos e apontamos pessoas que até nos ajudaram já. Infelizmente isso acontece. No momento que está tudo bem, mas no momento que vem a perdas daquilo que você mais ama, aquilo que está do teu lado, muitas vezes você culpa e você não vê a si mesmo. Nós precisamos primeiro nos analisar, porque a mulher falou isso. Presta atenção no que ela falou. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Vieres tu a mim, ou seja, para trazer a minha memória a minha iniquidade, ou seja, ela estava falando, pô, isso que aconteceu, você veio para trazer a minha iniquidade aparecer. Ela sabia que ela tinha iniquidade. Iniquidade é o pecado oculto, é o pecado de estimação, é aquilo que ninguém toca. Olha que coisa tremenda, eu aprendo aqui, Deus permite. Muitas vezes nós perdemos as coisas que mais amamos, para lembrarmos dos nossos erros e pecados que ocultamos. Muitas vezes Deus permite sair da nossa mão, perdermos as coisas, para que nós venhamos a acordar, antes de nós colocarmos culpas no nosso esposo, na nossa esposa, no nosso filho, na nossa situação. Às vezes as coisas saem para trazer a memória de você, olha o teu erro aí. Era o que a mulher estava vivendo. Pô, será que isso daqui você veio me acordar para mostrar o meu erro, o meu pecado? Amado, quantas vezes a gente no momento dentro de casa, no momento que nós estamos vivendo, quando as coisas não dão certo, a gente sempre procura alguém que está do lado para apontar, e muitas vezes são erros nossos. Nós falhamos. Muitas vezes isso acontece conosco. A iniquidade é um pecado de estimação, você convive com ele. Na verdade, isso que estava acontecendo na vida da viúva, não era para trazer à memória o passado dela, e sim, aleluia, era Deus mostrando o futuro de Elias. Era Deus agindo através de Elias para um futuro de crescimento. Elias está subindo de nível. Deus às vezes permite certas coisas acontecerem para nos alertar, para nós vermos como nós estamos. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. E Deus acontece isso na nossa caminhada, né? E não deixa às vezes as coisas errarem, para depois bater um arrependimento de você ter que retratar. A Bíblia fala que essa mulher foi e reconheceu o ministério de Elias.
Ela não precisava falar aquilo para ele. Aquela mulher, amado, imagine um homem sendo culpado, apontado por uma coisa que ele não fez, ele não tinha erro de nada, pelo contrário, ele foi ajudar. Mas no momento da situação de perdas, a gente procura logo alguém para crucificar. Se olha primeiro no espelho, se analisa você mesmo primeiro, antes de apontar. Aí ela teve que se retratar, verdadeiramente tu és um profeta de Deus. O texto fala isso, mas ela precisou falar dos seus erros. Vieste trazer a minha iniquidade. Quem está me entendendo aqui? Eu estou tentando falar bem claro isso. Analise as suas perdas e veja até onde você errou antes de culpar alguém. Analise as suas perdas. Analise o que está acontecendo contigo. Antes de você apontar o teu chefe, antes de você apontar a sua esposa, antes de você dizer que teu marido está errado, antes de você chegar porque você perdeu algo, morreu dentro da tua casa, morreu na tua mão. Ah, eu perdi, eu bati com o carro. Analise você primeiro. Não procura alguém para que de repente você vai ser injusto. Pelo contrário, a pessoa que está até lá está mais te ajudando do que te dando problema. Era o que estava acontecendo com Elias. Elias foi ali para ajudar aquela mulher. Elias, ele não foi ali para tirar a vida de ninguém. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. E eu quero dizer para você, na caminhada do profeta de Deus, do escolhido dele, vai ter apontamento, vai ter desafio para você, vai ter crítica sobre você, vai ter injustiça contra você, mas aleluia, no meio disso tudo, Deus te honrará e fará você crescer, em nome de Jesus, a justiça de Deus virá. Aleluia! Deus permite que essas coisas aconteçam com aqueles que Ele elege, com aqueles que Ele separa. Muitas vezes as coisas se voltar contra você, por uma coisa que você nem fez e nem participa, e às vezes acontece, você não está entendendo nada, mas está acontecendo. E muitas vezes, amado, uma coisa que eu entendo, Elias queria trazer a vida de Deus, mas muitas vezes as pessoas querem a morte do mundo. Muitas vezes a gente quer levar a vida de Deus, a pessoa prefere a morte do mundo, é verdade, não é? Ela escolhe o caminho dela. Mas o mais interessante, que mesmo assim Elias, estando injustiçado, pediu o filho morto à mulher. Caramba, a mulher criticou ele, a mulher apontou ele, a mulher culpou a morte do filho, jogou tudo na conta dele. Pelo contrário, ele levou comida, ele fez a obra, ele não deixou elas morrer. Olha só que injustiça. Mesmo assim ele falou, me dá teu filho, me dá teu fardo, traz para mim, coloca aqui na minha mão. Elias não criticou? Elias não bateu de frente? Elias não discutiu com a mulher? Elias não xingou a mulher? Elias não ficou indignado? Sabe o que ele fez? Me dá o teu problema para mim. Caramba, Elias estendeu a mão para ajudar, recebendo pedrada. Ele falou aí no versículo, dá-me teu filho. Dá-me o teu filho. Versículo 19, ele pediu o filho na mão dele. Olha só que coisa. A gente às vezes, amado, muitas vezes a gente carrega um fardo que não é nosso. Nós carregamos coisas muitas vezes que nós não colhemos, que nós não plantamos. Isso acontece. Muitas vezes nós ganhamos pedradas e somos criticados, mesmo querendo ajudar. Elias aqui, ele pegou o fardo para ele. Mas você também não fala para Jesus que quer ser parecido com ele? Jesus carregou o teu fardo, meu fardo, ele carregou o fardo da humanidade. E muitas vezes a gente quer ser parecido com Jesus, mas não carregar nada sobre os nossos lombos. Muitas vezes isso pode acontecer contigo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, porque os que dantes conheceu, 29, a estes também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é irmão de Jesus? Sim ou não? Então aguenta, porque no final ele te honrará em nome de Jesus. Vai gerar vida desse lugar, vai gerar situação, vai gerar uma mudança. A gente muitas vezes fala que nós queremos ser parecido com Cristo, e Jesus fala que nós temos muitas vezes que carregar a cruz. Você vai ser injustiçado, você vai ser criticado, apontado, mas mesmo assim, nós temos que se comportar como Jesus se comportou.
traz para mim o fardo. Eu carrego. Eu tenho que carregar isso aqui. Quem está me entendendo? Tem coisas que carregamos porque tem propósito no final. Tem coisa que carregamos que no final vai ter vida. Tem coisa que eu carrego, de repente do terceiro do fulano, mas no final Deus vai trazer vida, Deus vai trazer mudança, Deus vai trazer crescimento. O mais interessante disso aí tudo, Elias não pensou nele, só quis ajudar. Elias estava ali sendo construído. O que eu quero falar para você, às vezes Deus coloca um desafio, Deus coloca perdas, Deus coloca um fardo para você carregar no meio de um problema, e muitas vezes complica. Você recebe o que não merecia e você não entende que, no fundo, Deus somente quer que você seja cada vez mais parecido com Ele. Às vezes a gente aprende a ser parecido com Jesus na prática. Então não reclama. No final vai gerar vida em nome de Jesus. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Ele queria só ajudar. Uma coisa que eu aprendo aqui olhando esse texto, Deus agora ele estava trabalhando não só em maravilhas, não só em fazer milagres como ele fez, iria fazer. Deus estava trabalhando na vida do profeta. Deus trabalha na tua vida no meio das injustiças, no meio do fardo que você carrega. Sabe o que estava gerando aqui em Elias, no profeta? Frutos do Espírito, o amor e a bondade. Deus estava fazendo, não só, sabe por quê? Porque isso daqui foi iniciativa de Elias. Deus não mandou, ele pegou a criança, dá-me teu filho, dá-lhe teu fardo. Elias, por iniciativa própria, ele pega o problema daquela mulher, mesmo sendo justiçado, ele carrega com ele. Entenda uma coisa, Deus primeiro levou Elias para botar no tamanho certo, para gerar fé e confiança. Depois Deus refinou ele, tirou ele pureza, ou seja, manteve ele mais santo. Agora Deus estava, aleluia, trabalhando no espírito de Elias, os frutos do Espírito. Olha que a Bíblia fala, Gálatas 5, 22, 23, isso é para tu e para a minha vida, conjecturando para você e para mim. Muitas vezes que nós carregamos fardos, mesmo assim nós estendemos a mão àquele que nos critica, àqueles que nos perseguem. A Bíblia fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas ninguém pode te barrar. Contra essas coisas ninguém pode dizer você não pode fazer isso. É, aleluia, a liberdade do Espírito trabalhando em você. Isso é iniciativa de Elias. Deus transformou, Deus colocou, Deus refinou, agora o Espírito Santo atuante. Deus não quer só o teu refino. Deus não quer somente que você fique do tamanho certo para Ele te usar. Deus quer que os frutos do Espírito estejam atuantes na tua vida. Deus quer que a tua bondade, todos sejam alcançados, a tua bondade seja vista, a tua benignidade seja vista, a tua mansidão, o teu domínio próprio. Deus vai trabalhar em situações como essa que Elias passou. A transformação. Agora Elias tinha que dar fruto. Agora Elias não estava sendo mandado por Deus, agora estava saindo de Elias. Uma coisa ele mandar ir para lá, para levar, para não sei o quê. Agora foi iniciativa dele. Pegou o problema para ele, o fardo. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Nenhuma lei de Deus pode impedir a tua iniciativa de gerar frutos do Espírito. Isso é iniciativa tua e minha. Está aí dentro de você, está aqui dentro de mim. Muitas vezes as coisas apertam e às vezes até complicam. Nada mais é para que o Cristo em vós, a esperança, saia e se apresente ao mundo em nome de Jesus. E muitas vezes são nessas situações. Como você está? Ele estava mostrando agora que ele estava crescendo e amadurecendo em amor e em bondade. Ele podia muito bem brigar, sair da casa, revoltado. Isso muitas vezes a gente passa, sim ou não? Às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de aloprar. Pelo contrário, em vez de você abrir mão, a Bíblia fala, é dando que se recebe. Elias se deu. Traz para mim o fardo. Caramba. Nada mais é
Jesus sendo formado, Deus sendo formado dentro de você. Primeiro somos cortados, depois somos refinados, e agora o Espírito Santo começa a aparecer. Agora Elias, cheio de bondade do amor de Deus, sobe degraus que o levam a um lugar solitário. O seu quarto, com certeza onde ele orava e batalhava perante a Deus. A Bíblia fala o seguinte: dá-me o seu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou sobre a cama. Presta atenção. Elias pegou o problema e levou para o seu quarto de oração, o seu quarto de batalha. Com certeza Elias orava, clamava. Com certeza Elias ali, ele lutava. Você tem um lugar assim? Pergunto eu, dentro da sua casa, não estou falando somente do teu quarto. Você tem um lugar a qual você batalha as tuas guerras? Você tem um lugar separado, aonde você vai e começa a clamar? Você começa a pedir a Deus. Você começa a querer conviver com Deus, se relacionar com Deus, escutar a Deus. Você tem um lugar assim que só fica você e ele só. É como se fosse aqui Elias, o quarto, o riacho dele. Só ficou ele. É como se ele voltasse trazendo aquilo que ele viveu com Deus lá atrás, de novo para o quarto. Só ele e Deus. Nós temos isso. Você tem essa prática, que são nos lugares mais solitários, de mais solidão, de mais separação, é que Deus vai construindo o soldado dele, é que Deus vai construindo o crente dele, é que Deus vai construindo o seu filho. É lá que, aleluia, você leva a tua tragédia, é lá que você leva as tuas lutas, é lá que você leva o desafio, é lá que você leva tudo, é lá que você apresenta o problema, e Deus escuta o problema, e Ele resolve e responde. É lá, meu irmão. Todos nós temos que ter um canto para ficarmos com o Senhor. E aqui Elias, ele mostra isso. É ali que você leva a tragédia, o problema, o teu desafio, aquilo que te forjou na presença dele. Vai sair resposta, vai sair direção. É dali, no momento que você se separa. A Bíblia fala uma coisa tremenda: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e suas asas, e estarás seguro. Vai para o esconderijo do Altíssimo, fica ali e Deus te abençoará. Aleluia! Se esconda lá. Só sai quando Deus dá a resposta. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Elias, ele não foi fazer as coisas na frente da mulher. Ele não foi ressuscitar na frente da mulher. Ele não falou com Deus na frente da mulher. Ele pregou o problema e foi, levou para o quarto. Só ele e Deus. Tem coisas que se resolvem só com você e Deus. Muitas vezes o impossível para mudar a sua vida não vai vir do pastor, não vai vir de um ciclo de oração. É quando você se dispõe a entrar no seu quarto e conversar com seu pai. É no momento que você se dispõe a ter um tempo de qualidade com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Foi a primeira vez na Bíblia que mostra um homem ressuscitar o morto. Foi Elias. Você não vai ver em nenhuma parte, até o tempo de Elias, alguém ressuscitando. Você vai ver só em Enoque, Gênesis 5:24, Enoque nem foi ressuscitado, Deus transladou, Deus levou ele não morreu, mas você não vai ver nenhuma. Pela primeira vez na Bíblia, um homem estava sendo ressuscitado. O impossível estava acontecendo, um morto estava ganhando a vida. Isso que eu mostrei para vocês, isso vem depois, esses homens aqui. Mas pela primeira vez na vida, e nenhum relato tem, e não tem nenhuma promessa. Elias, ele poderia muito bem chegar: Deus, como diz as tuas escrituras, que haja vida, porque o fulano de tal morreu, e o Senhor ressuscitou, e tá... Não, estava acontecendo ali na hora. Ele pegou o problema
Um primeiro problema que a Bíblia não mostra nada, não tem relato de nada. Ele leva para o quarto dele o problema. Um problema único, que só ele estava vivendo pela primeira vez. E ele faz uma oração. Ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogue que torne a alma deste menino a entrar nele. E a Bíblia fala que Deus escutou. Presta atenção uma coisa. Tem sobrenatural de Deus. Elias só tinha uma coisa: uma fé sobrenatural no Senhor. Ele acreditava em Deus. Foi o primeiro homem a pedir que um morto ressuscitasse na presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus escutou o pedido dele. Presta atenção uma coisa. E eu coloquei aqui: às vezes um tempo a sós com Deus pode gerar respostas jamais vistas, jamais experimentadas, preparada para você, em meio à tua solidão no teu quarto. Experimenta isso, vai para o canto, fica lá, e aquilo que está morto pode ganhar vida naquele momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou parar aqui. Sobe aqui o ministério. Pela primeira vez o homem, com fé. O que eu quero frisar isso para você. Você tem um tempo de qualidade com o Senhor, dentro de um quarto, no meio da tua sala, dentro do seu banheiro, dentro do seu carro, para que o impossível daquilo que está morto torne a reviver. Tem coisas que você nunca experimentou, como Elias nunca experimentou. Ele foi ficar a sós com Deus. E muitas vezes a gente não dá tempo para Deus agir, nós não conversamos com Ele. Tem coisa que Deus quer tratar contigo, somente você e Ele. Se liga nisso. Tem coisas na nossa vida que só você e Ele num canto vão resolver. É como se o quarto virasse o riacho. Tem horas que a gente tem que ir para o riacho do nosso quarto e ficar só Deus, você e a dependência nele. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?